Uma estimativa da ONU aponta que o lixo produzido no mundo será 70% maior em 2030. Aqui no Brasil, essa produção cresceu 29% nos últimos 11 anos. Enquanto isso, o aumento populacional chegou apenas a 6%. Cada pessoa produz, em média, 1,5 kg de resíduos por dia. Somando tudo isso, só aqui no Brasil são produzidos cerca de 228 mil toneladas de lixo diariamente, segundo a última pesquisa de saneamento básico do IBGE. Outro dado mostra que apenas 3% de todo o lixo produzido no país é reciclado. Mas ao tratarmos desse assunto, podemos destacar um avanço: o sistema Campo Limpo, que é o responsável pelas embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil, destinou de forma ambientalmente correta mais de 45 mil toneladas de embalagens vazias de agrotóxico em 2015. Mais sobre esse tema você vai saber em 15 segundos. Não saia daí, pois o Universidade Aberta está começando. Aqui na UPF, um projeto de extensão trabalha a educação ambiental na APAE de Passo Fundo. Mas antes de conhecer os convidados de hoje, nós vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Sabia que eu via e tinha um montão de lixo nela? Daí a batata que eles recolheram tudo. Porque senão a água ficava muito suja. Com apenas 4 anos, esse pequeno defensor da natureza já sabe por que é tão importante cuidar do meio ambiente. Ele e a turminha do nível 1 da Escola Bom Pastor de Passo Fundo estão aprendendo direitinho a cuidar e respeitar o espaço que é de todos nós. O que mais que não dá para fazer se a água estiver suja? Se ela tiver rosa, também não dá para beber e nem nadar. E as professoras, que são grandes responsáveis por multiplicar a educação ambiental, estão certas de que, para haver consciência, é preciso existir o exemplo. A gente procura desde o berçário, né? Desde os bebês, a gente já vai trabalhando já a motricidade deles, mostrando algumas coisas referentes às questões ambientais, né? A gente trabalha sempre, procura trabalhar com reciclagens, daí vai nos maternais 1, criancinhas de 1 ano, de 2, de 3, vai até o nível 3, né? Então a gente procura sempre explicar para eles e conscientizá-los da importância de preservar o meio ambiente. Cada lixo na sua cor, eles sabem todos. O meio ambiente e preservar os rios, eles sabem. A gente foca bastante nesse aspecto. Sabe essa pequena embalagem que parece ser inofensiva e que foi jogada no chão por alguém que pensou: ah, mas é só mais um plástico? Sabe aonde a água da chuva vai levá-lo? Aqui, no rio Passo Fundo, onde irá flutuando até o rio Uruguai. Isso se antes nenhum peixe confundi-lo com comida. Mais tarde, esse peixe estará à venda no supermercado onde você irá comprá-lo. Ou seja, provavelmente você vai consumir peixe que esteja se alimentando de plástico. Para o secretário do Meio Ambiente de Passo Fundo, houve uma evolução quanto à preservação do meio ambiente no município. A Prefeitura tem todo um esforço que vem fazendo desde 2013 no Arroio Santo Antônio e no Rio Passo Fundo, né? Nós temos uma coleta de resíduos e uma limpeza periódica que acontece em todo mês, né? Com 3 barreiras de contenção instaladas no Rio Passo Fundo, com 7 containers instalados nas margens ribeirinhas desse arroio e do Rio Passo Fundo, né? Onde é feita essa limpeza de forma mensal, né? Onde nós já coletamos e retiramos de dentro do leito do Rio Passo Fundo mais de 40 toneladas de resíduos, né? A maioria das pessoas elas já tem a consciência, né? Já sabem distinguir o que é correto, o que é errado, né? Mas o que falta mesmo é uma atitude, né? São as ações de forma positivas quanto ao meio ambiente. Hoje o principal desafio que nós temos na cidade é quanto aos resíduos sólidos, né? Ainda temos pontos de destinação irregular. Mas ainda há muito que avançar. Um dos desafios é o descarte correto dos resíduos. É como diz aquele ditado popular: o homem achou o caminho até a lua, mas ainda não encontrou o caminho até a lixeira. É sempre bom lembrar que a responsabilidade é toda nossa. Fernanda é bióloga e sabe aonde as coisas vão parar se a agressão ao meio ambiente continuar nesse ritmo. Ela também acredita que para reverter este cenário é fundamental conscientizar a nova geração. Nós acreditamos
que no futuro essas crianças já sejam adultos muito mais responsáveis, né, do que nós, enquanto estamos nessa geração, né? Desde o início nós queremos mostrar para esse grupo, para essa faixa etária, principalmente a importância da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais. Então, por isso que é importante também envolver as turmas dos primeiros níveis, né, nessas atividades que tratam de educação ambiental. Comigo no estúdio, o coordenador desse projeto, o professor mestre Éder Nonenmacher, e a acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e bolsista do projeto, Jéssica Seron Tavares. Eles vão contar mais detalhes sobre esse projeto que busca promover a conscientização sobre o destino correto dos resíduos e embalagens. Tudo bom, professor? Tudo bem? Tudo jóia, Jéssica. Professor, da onde surgiu esse projeto e por que dentro da APAE? Esse projeto ele surgiu em virtude de uma necessidade que o nosso curso tinha de fazer com que os nossos alunos participassem mais efetivamente das atividades na comunidade. Em virtude de nós termos essa grande demanda do lixo, etc., nós buscamos a parceria com algumas instituições de ensino onde poderíamos aplicar então os conhecimentos dos acadêmicos nessa área. Dessa forma, escolhemos a APAE de Passo Fundo e fomos bem recebidos por eles lá. E já estamos atuando dentro dessa instituição desde 2013, com o nosso projeto de extensão. Jéssica, como é trabalhar com a APAE? Porque é um lugar que precisa de um olhar sensível. E o tema também precisa de um olhar muito sensível e atento da nossa parte, que é a questão ambiental. Isso. Quando a gente começa a pensar a APAE ou uma instituição diferente da escola regular, a gente pensa, vamos olhar de um jeito diferente. Porém, a gente começa a trabalhar com eles, a gente vê o desenvolvimento deles, a desenvoltura que ele tem com as atividades. Então surpreende. A gente fica surpreendido, exatamente. E eles, às vezes, são mais capazes e associam melhor que, digamos, um aluno normal teria. Porque a gente pensa assim, vamos ensinar ele passo a passo. Mas o passo a passo, às vezes, já vem de casa, eles mesmos aprendendo sozinho ou com os pais, por exemplo. Quer dizer, eles vêm com muita disposição. Exatamente. Isso, Bibiana, complementando o que a Jéssica disse, lá, uma das diretrizes da APAE é promover a autonomia dos seus alunos. Então, o nosso projeto de extensão lá auxilia também com que os alunos ganhem essa autonomia, desenvolvendo todo o projeto praticamente de forma autônoma, ou seja, sozinhos. Os alunos em si vão ter simplesmente a orientação dos nossos alunos bolsistas lá. Aliás, a autonomia sobre as questões ambientais, o nosso lixo em casa, todos deveríamos ter, né? Com certeza. Que é uma questão muito preocupante. Quais são os serviços ou as atividades do projeto desenvolvidas dentro da APAE? Bem, o projeto em si ele começou apenas com a compostagem. Então, nós trabalhamos no lixo, ou seja, os resíduos lá da cozinha, e esses resíduos eles eram levados lá para o pátio, e então eram trabalhados de forma a montar a composteira. A partir dessas demandas e de outras demandas que surgiram da APAE, nós também implementamos a parte de água. Então, juntamente com outros projetos de extensão dentro da universidade, da engenharia civil, por exemplo, o escritório escola, nós já fizemos o projeto para reaproveitamento de água de chuva e para a parte da piscina, de aquecimento da piscina. Mas ainda não foi implementado, não foi executado o projeto. Nós já temos o projeto pronto, mas não foi executado ainda. Além disso, os alunos desenvolvem junto com os alunos da APAE atividades de oficinas, palestras, tudo voltado para a parte ambiental. Primeiro, havia uma preocupação com os resíduos orgânicos, né? Com certeza. Para compostagem. Mas Isso. agora também há uma preocupação com com a separação dos outros resíduos que poderiam ir para a reciclagem. Sim, estamos em fase inicial do processo de gerenciamento do resíduo sólido da APAE. Ainda não foi implementado, mas já fizemos experiências com os alunos. Por exemplo, na parte de separação dos copinhos de café e copinhos de água. Tivemos uma experiência bastante positiva nesse aspecto. Qual é o papel da engenharia ambiental especificamente dentro desse processo? Olha, o engenheiro ambiental ele atua de forma multidisciplinar, não somente nesse processo, né? Lá na APAE, efetivamente, eles vão estar mostrando e aplicando de forma prática os conhecimentos adquiridos aqui no meio acadêmico. E, professor, quantos bolsistas já participaram do projeto, mais ou menos? Aproximadamente de 10 a 15 bolsistas, eu não sei o número exato, mas sei te dizer o número atual de bolsistas, que houve um incremento significativo nos nossos bolsistas que atuam lá na APAE. Nós temos 5 bolsistas do curso de Engenharia Ambiental e temos mais uma bolsista
do integrado, que vai começar a atuar também efetivamente no projeto. Jéssica, isso muda a tua formação como engenheira ambiental? Muda. Muda pelas experiências que a gente obtém e muda também, a gente consegue relacionar o que a gente aprende em sala de aula com o que a gente exerce na comunidade, entendeu? Quando tu optou por esse curso de graduação, tu imaginavas que tu poderia atuar, por exemplo, dentro de escolas? Na verdade, não, porque eu tinha assim, um preconceito, meio que pedagogia, esses cursos, para mim, eram umas atividades mais voltadas para as escolas e tal. Que não era uma coisa com que Não. tu te identificava muito? Não, eu achei mais meio ambiente, engenharia ambiental, meio ambiente, eu trabalharia mais para fora, assim, sabe? E aí, agora, com as atividades na PAI, a gente, além da compostagem, a gente também trabalha com eles sobre assuntos pedagógicos, porque a gente inclui o meio ambiente dentro da Que sala meio de ambiente aula. é uma questão de educação. né? Mas lembrando que para esse suporte pedagógico, eles não têm esse aparato dentro da universidade. E nós temos dentro do nosso projeto outros cursos envolvidos. Ah, que Por bacana. exemplo, nós temos o suporte do curso de pedagogia, temos o suporte do curso de agronomia, temos o suporte do curso de engenharia civil, para as diversas demandas que surgem em função das atividades que a gente vai desenvolvendo lá Essa dentro é a do curso. natureza interdisciplinar dos projetos de extensão, né? Com certeza. Todos os projetos de extensão dentro da universidade, com quem eu falo, com os coordenadores em si, sempre vão necessitar de outros projetos para complementação das atividades que eles envolvem. Isso que é bacana, você pensar aí em casa que meio ambiente não é só uma questão de engenharia ambiental ou de biologia, mas tem uma questão de pedagogia, tem uma questão de direito ambiental, quer dizer, cada área do nosso cotidiano é atravessada por 1001 profissões diferentes. Os 61 cursos que a Universidade de Passo Fundo oferece poderiam ser utilizados para construir um projeto e tentar desvendar e reconstruir, reinventar o nosso cotidiano a partir de uma área ou de um tema que você encontra aí dentro da sua casa. Com certeza, esse é o bacana do Uniaberta, mas nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de extensão da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. Entre as ações do projeto está o ensino para a PAI sobre o correto descarte de resíduos. Comigo, nesse segundo bloco, o coordenador do projeto, o professor Éder Nonemacher, e também o acadêmico de Engenharia Ambiental e bolsista do projeto, Gustavo Antônio Vieira. Professor, estávamos falando da compostagem, que foi por onde começou o projeto. Sim. E o que é feito com esse composto? Esse composto, atualmente, ele está sendo implementado lá na horta da PAI. Efetivamente, ele está sendo disposto num canteiro e está sendo comparado com o plantio da hortaliça com esse composto, está sendo comparado com os outros canteiros que foram implementados com outras hortaliças, para ver o comparativo de como está havendo um resultado positivo desse nosso composto. O Gustavo, inclusive, está trabalhando com essas questões lá na PAI. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, tudo é bom. novinho no projeto, está começando agora. Novinho, tem 1 mês e pouquinho. Mas já dá para sentir como é que as coisas acontecem e contribuir de alguma forma. Sim, já dá para contribuir bastante com esse tempo que a gente já está ali. Já dá para ter uma noção de como trabalhar e que realmente eles são bem ativos. Não é mesmo? simplesmente aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Eles realmente sabem trabalhar, eles têm ações autônomas que bacana. não dificultam o trabalho lá. É bem bacana trabalhar lá. E tu estás trabalhando com as hortas. Sim. E o que é que a gente já pode observar em relação a elas? Olha, a gente fez, foi bem exatamente quando eu comecei o projeto, há 1 mês e pouco atrás, a gente a gente plantou as mudas. E a gente colocou no nosso canteiro experimental o composto e depois desse 1 mês já dá para notar uma boa diferença entre tamanho, A olho nu, assim. bem visível, a questão de tamanho, a coloração também. E uma coisa que estava me chamando a atenção agora nessa última vez que a gente foi lá, que também até a questão dos animais,
lesmas Ah, e os formigas, que eles transitam não, no composto. Isso, eles não atacam tanto essa que é mais orgânica, que tem o composto junto. Olha que interessante. É uma coisa a anotar, O assim. composto parece uma coisa relativamente simples de se fazer, né? E tem tantas casas no nosso município, pena que as pessoas não fazem mais, né, professor Éder? É verdade. Essa é qualquer pessoa que tem um espaço adequado em casa, um pouquinho de espaço, não precisa muito, já consegue implementar essa técnica da compostagem. Simplesmente com os resíduos gerados pela sua cozinha. É simples, se quiser auxílio para como desenvolver esse tipo de atividade, pode buscar aqui junto do curso, a gente presta esse auxílio com maior boa vontade. Olha que bacana. E depois essas frutas, além de serem avaliadas a olho nu, né, também vão sofrer um outro tipo de avaliação. O material Da APAI. da APAI, sim. Isso. Primeiramente, a gente está avaliando o solo. Então, a partir dessa semana, os nossos bolsistas vão retirar amostras do solo e vamos trazer aqui para a universidade para ver o que tipo de resultado a gente tem em termos de solo, ou em termos de resultados positivos ou negativos com a presença do nosso composto no solo. Essa é a primeira etapa. E mais adiante a gente vai verificar a qualidade dos produtos obtidos das hortaliças resultantes da horta lá da APAI. Esse segundo momento do projeto, que é a separação do lixo, não só do lixo orgânico, né? Do lixo seco, já existe um destino para esse lixo seco que eles estão separando? Não, ainda não. Ainda não foi implementada essa parte de gerenciamento de resíduos sólidos dentro da APAI. É todo um projeto que tem que ser feito ainda, porque a APAI ela tem um certo tamanho e tem toda uma questão de lixeiras, colocação de lixeiras em locais adequados. Tem treinamento dos funcionários, treinamento dos alunos, ou seja, a gente tem que participar mais ativamente nessa segunda parte para depois sim implementar definitivamente esse processo. E aí poder dar um destino para esse lixo. Aí depois de todo esse processo implementado, aí vai se pensar no destino adequado em atividades de oficinas, o que puder se reutilizar, se reutiliza. E assim a gente vai pensando nas atividades. Também houve uma parceria em relação à questão da arborização da escola, né? Sim, como eu te disse, o nosso projeto ele é parceiro de outros projetos e também ele age de forma multidisciplinar. Nós temos professores de diversas áreas que trabalham nesse projeto. Então, na arborização da APAI, nós tivemos a presença efetiva da professora Cláudia Petri, que é uma doutora da Faculdade de Agronomia, que nos prestou auxílio para a arborização em si, de toda a área útil ali da APAI. Né? Isso, inclusive ela está indo lá quinta-feira de novo para mais colocação de outras árvores lá na APAI. Quantas coisas acontecem dentro de uma escola, né? E não só na APAI, provavelmente as escolas regulares também têm esses mesmos espaços, essa mesma produção de lixo orgânico com as merendas, né? Que num futuro poderiam também receber o projeto, professor. Poderiam... O senhor me disse que existe muita demanda, né? Existe uma procura grande por esse projeto, outras escolas já nos procuraram. Infelizmente, ainda a gente não pode atender elas de forma efetiva. Mais adiante, a gente pensa em aumentar a abrangência do projeto e levar novos alunos para atuar em outras instituições, da mesma maneira que a gente está implementado na APAI desde 2013. Gustavo, o que é que mais te chama a atenção, além dessa questão da autonomia, né, dos alunos em relação à separação do lixo, à compostagem, à horta? O carinho que não só que eles dão para nós, mas que esse carinho mútuo que a gente pode sentir que vem deles e a gente também contribuir com eles é algo excepcional, porque quando eu comecei a trabalhar lá, com os alunos, é algo incrível saber sentir esse calor que eles têm, esse afeto que eles veem, eles querem uma atenção, eles querem mostrar que eles são capazes de fazer as coisas, eles querem mostrar que são... compartilhar, né? Isso, eles querem compartilhar as coisas boas que acontecem com eles, eles contam as histórias do dia a dia deles. É muito bacana. Professor, isso impacta significativamente na formação do aluno, não é? Com certeza. Eu quis trazer especificamente 2 alunos de épocas diferentes do projeto para participar dessa entrevista, para mostrar o olhar que eles têm sobre o projeto de maneira diferenciada. A Jéssica já está no projeto há um ano e tanto, e o Gustavo chegou agora há um mês e pouco. Mas veja que as opiniões que eles têm a respeito do projeto são bastante convergentes, né?
Então, eu não tenho dúvida que a formação profissional desses acadêmicos que nós estamos formando, com a presença e a participação efetiva nos projetos de extensão, vai ganhar muito na vida profissional deles. Nós estamos falando de uma engenharia ambiental na cidade, né? Existe muito espaço para engenharia ambiental na cidade, que a gente não está enxergando? Não só na cidade, mas em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Se efetivamente se pensasse em termos ambientais, se houvesse uma cobrança mais significativa dos órgãos públicos, sem dúvida os nossos profissionais aí estariam todos empregados, embora a área de trabalho para a engenharia ambiental é um campo em franca expansão. Porque é um assunto que agora veio à tona, talvez demorou bastante para aparecer e agora começa a se revelar, né? Qualquer área que você for trabalhar, tu vai precisar da parte ambiental. É inevitável tu exercer uma atividade... Tu não pode construir um prédio sem pensar na parte ambiental. Tu vai gerar resíduo. Se tu gerou resíduos, tu tem que pensar na parte ambiental. Tá? Ou tu vai trabalhar numa fábrica, o processo de produção mais limpa, por exemplo, é um processo ambiental, onde tu prima pela redução dos rejeitos. Então, sempre se pensa em termos ambientais em qualquer atividade desenvolvida pelo ser humano. Bom, quero agradecer a presença do professor, a presença do Gustavo e da Jéssica, que esteve conosco no outro bloco, e dizer que, de minha parte, adorei falar sobre esse assunto, adorei saber que isso é possível fazer não só na PAI, mas em outras escolas, e tomara, vou torcer para que esse projeto consiga mais bolsistas, e aí consiga se expandir. Quem sabe a gente tenha uma cidade inteira, né, cuidando dos rejeitos dentro das escolas e fazendo a compostagem, as escolas com hortas. Nossa, esse é o mundo que a gente gostaria de viver, né? Um mundo onde todo mundo trabalha pelo bem, pela proteção do meio ambiente, por uma vida sustentável. O UniAberto, infelizmente, de hoje fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem com outro projeto ou outra pesquisa realizada pela universidade. Você quer assistir os nossos programas? Então acesse o site nextjor.com.br ou visite a nossa página no YouTube. Na semana que vem estaremos de volta e eu espero por você. Até lá!